Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam focados. Vamos pegar a nossa apostila, nosso livro 3 e vamos iniciar essa nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre comprimento da circunferência e do arco e área do círculo do setor circular, tá bom? Vamos abrir aí a página 17 e 18 que a gente vai começar. Vamos falar hoje de comprimento da circunferência. Bem, primeiro, antes de falar de comprimento da circunferência, vamos pensar o que é um círculo e o que é uma circunferência. Quando a gente fala isso, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas não é. Círculo é toda a região interna. Olha aqui o mouse passando. Toda a região interna quer dizer que é um círculo. E o contorno aqui, desse círculo é a nossa circunferência. Então, nós não podemos confundir, por mais que quando a gente fale, parece estar falando a mesma coisa, mas não é. Círculo é o que está dentro, circunferência é o contorno, ok? Nós temos aqui o ponto que parte do centro até qualquer parte da nossa circunferência, que é chamado de raio, não é isso? Então, nós precisamos lembrar dessa situação. É também chamado de perímetro o comprimento da circunferência. E nós sabemos que se eu tenho a ligação de dois raios, nós temos o diâmetro. Por quê, professora? Porque diâmetro é a mesma coisa de um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro. Passou pelo centro, encontrou na circunferência, é um raio. Então, um diâmetro é a mesma coisa que dois raios. Anote isso aí para você. Bom, lá para a descoberta do π, nós aprendemos que para descobrir o π é comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Resolvendo isso em uma fórmula, nós temos que comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Ou diâmetro, porque diâmetro não é dois raios. Ou simplesmente comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Lembrando que o valor aproximado que a gente usa hoje para o π é 3,14. Claro que em algumas situações vão aparecer, use π igual a 3, use π igual a 3,1, vai variar um pouquinho. Mas quando ele não dá nada, você vai usar o π como 3,14. Temos alguns exemplos aí relacionados a essa situação. Por exemplo, uma pista de atletismo tem forma circular e seu diâmetro médio é 80. Um atleta treinando essa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Bom, primeiro vamos descobrir o valor do perímetro, do comprimento dessa circunferência, para depois transformar para quilômetro e saber quantas voltas ele vai dar. Se o diâmetro da pista é 80, logo o seu raio é 40, não é isso? Diâmetro é 2 raios, então quer dizer que o raio é metade do diâmetro. Então, botando isso aqui na fórmula, nós temos 2 vezes 3,14, você viu que ele não deu valor para π, vezes 40, que é o raio. Professora, poderia colocar 80 vezes π? Claro que poderia, porque é diâmetro, 2 raios é o diâmetro. Comprimento, 251,2 metros. Ok? Então, nós sabemos aí, através da fórmula, como calcula o comprimento da circunferência. Número 2. Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça percorre, aí já me deu o valor para π, para usar π igual a 3. Viu o que eu falei anteriormente? Se o diâmetro equivale a 120 metros, temos que 60 é o raio, a metade do diâmetro. Para resolver essa questão, precisamos calcular o valor do comprimento da circunferência. E como eu calculo o comprimento da circunferência? 2πr, não é isso? 2πr. Então, nós temos aí 2 vezes 3, porque π igual a 3 nessa situação, vezes 60. Nós temos o comprimento, a volta nessa praça,
de 360 metros. Só que ele vai dar 9 voltas. Multiplicando por 9, 3.240 metros. Beleza? Viu como é fácil? Comprimento de um raio de circunferência. A medida do arco da circunferência é a mesma medida do ângulo central correspondente. Nós aprendemos, ângulo central é igual ao arco da circunferência, não é isso? Bom, agora nós vamos recordar as medidas em graus de alguns arcos importantes. Olha só, nós temos aqui o arco maior AB e o arco menor AB. Temos que ter cuidado que nós temos a medida de um arco maior e a medida do arco menor. Em algumas atividades, ele vai colocar um ponto aqui para diferenciar um arco do outro. De repente, ele coloca um ponto C aqui. Aí ele vai falar, eu quero arco ACB. O ACB vai ser maior, tá bom? Aí nós temos um ângulo de uma volta completa, meia volta e 1/4 da volta, que é o de 90 graus. 360 dividido por 4, 90. 360 dividido por 2, porque é meia volta, 180. Agora a figura mostra um quadrado cujo lado mede 8. Opa! E um arco de circunferência concentra em um vértice e extremidade em outro dos vértices do quadrado. Vamos calcular a medida desse arco em centímetros. Bom, ele pegou aí 1/4 de uma circunferência, formando um ângulo em 90 graus. Ué, professor, então quer dizer que ele pode ter pego uma circunferência e partiu em 4? Pode. Formou ali um ângulo, fez uma perpendicular no meio, fez um quadrado, não é isso? Ao redor. É como se eu tivesse um ângulo, um arco inscrito dentro de um quadrado. Aí o que eu peguei? Parti esse quadrado em 4 partes. Eu tenho 1/4 dessa circunferência. Eu acho que assim é bem mais fácil de entender. O centro da circunferência é o ponto P. Como o quadrilátero é um quadrado, o ângulo central mede 90 graus, é perpendicular. E o arco é de 1/4 de volta. O raio é 8. A medida do quarto do quadrado, portanto, a medida, a gente pode calcular como? Se eu sei que ele é 1/4 da medida da circunferência, então eu sei quanto é 1/4 do arco. O que eu vou fazer? 2πr é a mesma coisa que 360 graus, não é isso? É a medida da volta inteira. Então, se eu quero a medida de 1/4 dessa volta, basta eu multiplicar 1/4 vezes a medida de 360 graus. Por quê, professora? Uma vez que você multiplica por 1, você divide por 4, você tem 1/4 dessa medida. Multiplicamos aí, ó, 1/4 de 2 vezes π vezes r, r igual a 8. Nós temos 12,56. Então, tem algumas situações que vão vir 1/4, a metade, um arco inteiro. Lembrando que o arco inteiro é 360 graus e a 2πr, tá bom? Outros exemplos aqui nós temos, o arco AB da figura tem medida de 30 graus e o raio da circunferência é de 4 centímetros. Calcular em centímetro o comprimento do arco AB. Olha, ele quer o comprimento desse arco aqui, ó. Esse arco aqui que está em azul. Bom, eu sei que 360 graus, aí a gente já lembra da nossa amiga regra de 3, ó. Eu sei que 360 graus é 2πr. 30 graus vai ser quanto, professora? Eu vou chamar de x. Multiplicação dos meios pelos extremos, faz aquela continha, não é isso? Acho o valor de x, eu achei que esse arco azul dentro de 360 graus é 2,1. Lembrando que eu só consegui fazer isso de 360 graus porque ele me deu o raio dessa circunferência. Se ele não me der o raio, eu não tenho como fazer. Beleza? Nós temos outro exemplo aqui da mesma situação. Aí você pode ver que dá para fazer de outra maneira também. Acha primeiro o valor, depois faz a regra de 3. Primeiro você acha 360 graus e depois você acha e faz a regra de 3 com o grau que você quer. Essa regra de 3 é uma belezinha, né, gente? Ajuda a gente em tudo. A área de um círculo. Para calcular a área do círculo, quer dizer, a área que está ali dentro do círculo, nós queremos fazer o quê?
calcular todo o preenchimento, a parte interna da circunferência. Para calcular, nós temos uma fórmula que nos ajuda muito, que é π vezes r ao quadrado. Você viu que envolve todas as vezes a mesma coisa, o raio, π, né? Eles estão muito ligados à circunferência. Então, para resolver essa fórmula aqui, nós temos π vezes r ao quadrado. Área do setor circular. A área do setor circular é só esse pedaço aqui que está em amarelo. Ué, professora, mas aí como que eu vou saber calcular a área só desse pedacinho? Vamos pensar? Nós podemos fazer, olha aqui, nós temos o arco inteiro e nós podemos calcular através do arco inteiro. Por isso que eu introduzi falando sobre todo o centro daquela circunferência. Vamos ver como a gente pode fazer? Dessa forma, percebemos que o setor circular é uma parte da região circular, ou seja, ele é uma fração, ele é uma parte daquele círculo. Assim, podemos afirmar que a área do setor circular era diretamente proporcional ao valor de alfa. Então, quer dizer que ele é proporcional ao ângulo central, não é isso? Que a área de todo o círculo é diretamente proporcional a 360, quer dizer, todo o círculo é 360 e o arco, olha só, o arco é em cima daquele grau. Por exemplo, se alfa é 30 graus, nesse caso, eu posso calcular de 360 proporcional ao de 30, não é isso? Se eu sei o de 360, eu sei o de 30, gente. A nossa amiga regra de 3. Olha só, nós temos aqui a área do setor circular, alfa, área do círculo 360, porque é ele completo. Área do setor alfa, 360, πr ao quadrado. Opa, não foi isso que a gente fez anteriormente? Ó, vou voltar aqui. A área do setor circular, que é todo o círculo, é π vezes r ao quadrado. Resolvendo isso, nós temos a regra de 3. A área do setor circular vezes 360 é igual ao ângulo alfa vezes πr ao quadrado. Nós temos a área do setor, que é igual a alfa, que é o ângulo, vezes dividido tudo por 360, quer dizer que ele é uma parte de 360. Não é legal? Tudo proporcional e a gente consegue resolver. Vamos de um exemplo? Qual é a área do setor circular de ângulo 30 graus, que tem o diâmetro 10? Opa, cuidado aí, ele me deu o diâmetro, ele não me deu o raio. Utilizando a fórmula, teremos a área, nós sabemos que ela é proporcional a 360 graus. Então, eu posso dizer que a área do setor circular é a área de 360 graus vezes o ângulo que eu quero. Só vamos lembrar de uma coisa, gente. Ele me deu 10 metros o diâmetro. Então, aqui, ó, o raio é 5. A área de 360 graus é πr ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado. Vezes 30, por quê? Porque é o ângulo do setor circular. Dividido por 360, por quê, professora? Porque ele é proporcional ao ângulo completo. Resolvendo essa criança toda, nós temos 6,54 metros quadrados. Metros quadrados, porque nós estamos falando de área. E não podemos esquecer que a área nós temos que levar ao quadrado, porque ele tem duas dimensões. Temos outra situação aqui, ó. Determine a área de um círculo de um raio que mede 20. Olha só, dado raio igual a 20, π 3,14, ele quer a área todinha que está em azul. Resolvendo, olha como é fácil. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. 20 ao quadrado, 400 vezes 3,14, 1.256 centímetros quadrados. Uma belezinha. Viu como é fácil? Viu como a fórmula da área, a fórmula do setor circular, a área do comprimento da circunferência, que também chamamos de perímetro, é fácil de aprender e é fácil de colocar em prática? Não vamos errar mais nessas questões, né, gente? Então, olha só, para não ficar só na minha explicação,
Vamos embora lá para aquele plano de estudo e aprender na prática. Vamos exercitar, tá bom? Vamos lá? Agora é com vocês. Pegue aí e faça a atividade. Um grande beijo e até a live, tá bom? Um abraço.